queridos, o prazer imenso de mais uma vez chegar diante de Deus e diante de você para revelar as profecias sagradas do Senhor, profecias que o nosso Deus deixou para a nossa salvação, o qual obedecermos ela, seremos salvos. O Senhor Jesus teve um momento que ele diz: aquele que guarda os meus mandamentos não provará a morte. Não é uma maravilha? Então, todo aquele que guarda os mandamentos do Senhor e santifica neles e obedece, não provará a morte. Que morte espiritual! Quando ele dá a idade dele morrer, ele morre em vistosa velhice, assim como Abraão morreu. Vistosa velhice quer dizer, Deus visita eternamente. Não morre, porque a pior coisa que tem é a pessoa morrer espiritual, igual você está vendo aí. Os líderes mortos, nem todos, é claro, aonde guarda os 10 mandamentos não está morto. Mas aonde não guarda os 10 mandamentos está tudo morto. São os primeiros mortos. E agora eu vou falar hoje dos segundos mortos e tem os terceiros mortos. 3 tipos de mortos? Sim, 3 tipos de morte. A Bíblia fala dos 3 tipos. Primeiro morto são os mortos que conheceu o Senhor, que estão aí, descaroçando, tirando caroço, fazendo sinais que os demônios obrigaram a fazer sinais. Os que não guardam os 10 mandamentos, que não entrou no dia do Senhor. Tirando caroço, curando câncer, curando crack, sinais nos vícios. Esses são os primeiros mortos. Os segundos mortos são os católicos romanos, os segundos mortos, que estão mortos porque não conheceram a Deus. Então são os segundos mortos. E os terceiros mortos são os que estão sepultados no chão, que estão enterrados, que morreu e estão sepultados. Então, morto sepultado, morto andando e morto vivo. Entendeu? Morreu. O nome não saiu do livro da vida, mas está morto perambulando pela terra. Que são os crentes que não entraram no dia do Senhor. São o povo que você fala do sábado para ele e colocou numa pedra para atacar em você, um pau, qualquer coisa. É o mesmo jeito daqueles quando o Senhor Jesus veio. Há pessoas que pensavam que quando o 7º anjo se levantasse da terra, ele ia condenar os homens gentios. Gentios, você não, já está condenado. Está condenado, rapaz. Eu não vim para falar dos segundos mortos. Não, esse aí já deu morto na carta. Olha a 5ª carta do Apocalipse. A 5ª carta do Apocalipse fala de um povo que tem nome de que vive, mas está morto. Quem que é esse povo? Vamos para a palavra do Senhor que nós vamos ver. Aqui está meu cajadinho, apresento a ele de novo, que você já conhece. Esse é o propósito, o cajado do propósito. Ele está acabadinho assim, de tanto subir o monte no sábado para orar por você. Caminhar as madrugadas, os sábados em jejum, subir no monte. Não é uma benção que Deus me pediu. Aqui está o quadro das revelações, inclusive tem coisas que eu até esqueci de apagar. Perdão por eu não ter apagado, porque aqui tudo é na hora, ao vivo e na hora. Faço na hora. Conforme Deus revela, eu faço. Eu vou falar dos segundos mortos hoje, agora aqui. São os católicos, os romanos, os segundos mortos. Vamos lá então. Aqui, o Senhor deixou diretamente na lei de Moisés a obediência aos mandamentos. Todos os
10 mandamentos. Lá em Êxodo 35, ele até falou que aquele que não obedecer o sábado morrerá. E morreu, está morto, porque não obedeceu. Aqui o nosso Senhor disse a Moisés, na lei, para Moisés escrever a lei, que o Senhor Jesus veio e obedeceu toda a lei de Deus. Mesmo o que Moisés fez, que deu carta de divórcio, só aí que o Senhor Jesus segurou. O Senhor Jesus, ele ficou revoltado com a carta de divórcio que Moisés deu, por causa da dureza do coração do povo. Moisés escreveu a carta de divórcio por causa daquele povo que saiu do Egito, que muitos homens daquele eram casados com mulher egípcia. Então, quando aquilo chegar na presença do Senhor, aqueles casamentos começou a não prestar mais. E o homem começou a largar a mulher dele que tinha do Egito e se aproximar das mulheres de Israel, do povo de Israel. Então, por isso, Moisés deu carta de divórcio. Mas a verdade mesmo, quem entra no adultério, o adultério é para sempre. Não sai dele não. O adultério marca a vida do homem. Você já viu um casamento que foi adulterado dentro da ordem do Senhor e ele prosperar? Não prospera. É tudo apagado. Você viu um casal andando na rua apagado? É porque é adulterado. É verdade. Então vamos aqui na lei do Senhor. Hoje eu vou falar sobre o catolicismo. Aqui, na lei do Senhor, está escrito assim. Em Êxodo 20, você pode confirmar. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus. Ele é o quê? O Senhor nosso Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Muito bem, agora eu chego católico. Ora, como que o católico obedeceria a Deus se ele não cumpre o primeiro mandamento? Não terá outros deuses diante de mim. Você começa a andar numa estrada, tem uma ponte. Se você não consegue passar a primeira ponte, como que você vai chegar ao seu destino? Tem como? Não, não tem como. Você que é habilitado, foi tirar a sua habilitação. Quando você chegou lá, a primeira cláusula que veio para você passar, se você não passou a primeira que você recebeu ali diante de você, no exame escrito, quando era no meu tempo, que eu fui tirar a habilitação, era exame escrito. Hoje já mudou muitas coisas. Mas como que você não passar a primeira pergunta, você consegue chegar às outras? Se você não passar a chave do portão, você consegue entrar na casa? Não, você não consegue. Se você não passar, se você adorar as coisas, imagens, troncos que o homem fez, como que você vai chegar a Deus? Você não chega nem a Deus, que você põe deuses diante dele. Por isso que o católico é o segundo dos mortos. O católico não entra no céu. Não entra no céu. Porque se o católico, adorando imagem, entrar no céu, o que seria de nós que precisamos ser perdoados de tudo isso, ser lavado, limpo, santificado para entrar no céu? Como é que Deus ia salvar um povo sujo junto com o povo limpo? Não existe isso aí. Não existe. Você pega um homem sujo lá da rua, sem roupa, desarrebentado, tudo, e traria para dentro da sua casa, colocaria junto com os seus filhos, limpinho, todo arrumadinho? Não, você não faz isso. Você pode até ajudar ele, que tem que ajudar uma pessoa assim, mas você colocaria num lugar e pedia, e dava um banho, fazia a barba, se arrumava, limpava, dava a palavra de restauração para aquela pessoa, e depois você trazia aquela pessoa junto dos seus. Não é mesmo? Pois é. Não terás outros deuses diante de mim. Não fará para ti imagem esculpida, nem figura alguma,
dos que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirá, porque eu sou o Senhor teu Deus. O teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais aos filhos. E ele continua dizendo. A pessoa não cumpriu nem o primeiro, nem o segundo, como que vai conhecer o Senhor? Por isso a letra 3, que são os católicos, a letra 3, K, 3, 1, católico. Católico significa um povo cativo do diabo. Cativo do diabo por causa disso aqui, ó. Cativo de Satanás, o católico. Aí você fala, nossa, nunca um pastor falou assim. Você sabe por que ele não falou assim? Vou mostrar a você por que o pastor não fala assim. Porque, primeiramente, o pastor monta um reino para Deus. Na autorização do Senhor, muitos deles, alguns montam em fins próprios. Ele começa a trazer pessoas e preparar pastores para ganhar outras pessoas. Quando é de Deus, amém, maravilha, mas muitos deles nem são de Deus. E aí ele tem que pregar meio termos, quando a coisa vai para a verdade, ele segura. Eu não falo assim com o católico porque ele precisa do dinheiro para comer. Ele não tem coragem de pregar à noite, descansar o sábado, fazer a obra de Deus no sábado, e os 6 dias da semana ele não tem coragem de trabalhar. Porque ele é ladrão, chama ladrão de mortos. Então ele não prega a verdade do católico, porque se o católico saber da verdade, ele não vai lá. Mas antes ele ganhar na verdade, do que ele ganhar 1 milhão na covardia, não é mesmo? Porque aí ele se torna um reino de porta larga, um reino desaprovado por Deus, onde o diabo faz sinais e pensa que é de Deus e não é de Deus. Aí ele faz a obra enganosa de porta larga, achando que é do Senhor. Você quer ver quando enfia a mulher por meio? Que a mulher tem que ficar de boca travada, calada dentro da igreja, que foi assim que os apóstolos deixou. Mesmo na santificação, imagina fora dela, não é mesmo? Então, pensava-se que quando o anjo do Senhor viesse, ia condenar os católicos, já está condenado. Ia condenar os homens do mundo que se ajunta homem com homem. Pensava que o Filho de Deus, quando viesse, o Filho do Homem, que o Senhor Jesus diz, Daniel 12, ele ia condenar isso. Não, já está condenado. Se eu for falar desse povo, eu vou falar sem resultado. Para que falar de uma coisa que já está condenado? Mas já está condenado sim, só está esperando o fogo do céu que vai vir para destruir. Só isso. Aqui, ó, nós indo um pouco para frente, aqui, bastante para frente, aqui, nós vemos que já está condenado. Já está condenado. O servidor de imagem de escultura que o homem fez já está condenado. Já é condenado, já. Eu era um condenado a ser destruído. Se o Senhor Jesus não derrama o sangue para me limpar, se eu não aceitar ser limpo pelo sangue do Senhor, que os obreiros da Universal me limpou pela autorização do Pai, me lavou, me preparou, me colocou limpo diante do Senhor. Se eu continuasse naquela vida velha adorando sidoca, porque eu tinha uma sidoca desse tamanho, eu ia lá no Vale do Paraíba, lá no templo da Aparecida, ali eu comprava aquelas bezerronas desse tamanho e vinha com aquilo para dentro de casa, aquelas desgraças para dentro de casa, e destruía a minha vida inteira. Adorava aquilo, rezava diante daquilo, e minha vida era um inferno, bebia 1 litro de cachaça todo dia. Porque eu sou do povo de Abraão, eu vim da descendência de José. Quando foi no tempo que eu ia ser destruído, Deus me levou para a igreja. E aí eu fui limpo, fui santificado,
purificado, fui preparado e hoje eu estou aqui. Mas se eu continuasse naquela vida lá, há 20 anos eu estava destruído. Eu vou mostrar a você aqui como que esse povo está condenado ao fogo. Os católicos, romanos, está condenado ao fogo. Pessoa que adora imagem, está condenado ao fogo. Aqui, ó, em Romanos 1,18. Pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Você vê que quando eles não passam os 2 primeiros mandamentos para conhecer o Senhor, eles são injustos. É justiça e injustiça. Eles mesmos provocam a injustiça para eles. Porque eles não chegam ao conhecimento nem do primeiro mandamento. Porque eles põem a imagem diante deles. E para chegar a Deus, e é impossível a imagem falar. É impossível. Aqui diz aqui, porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhes manifestou, pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade são claramente vistos desde a criação do mundo. Aqui, em outras palavras, ninguém pode dizer que Deus não existe, não é mesmo? Porque se você olha numa pessoa, você vê a mão de Deus. Se você olha em tudo que na sua casa, você vê a mão de Deus. Porque sem uma inteligência da mão do homem que Deus deu, não poderia existir a casa, não poderia existir tudo que você olha, até uma árvore torta, você vê a mão de Deus. Você olha numa pedra, na água, a água que nunca acaba. Você vê que a água não acaba, vai acabar agora por causa dos mandamentos que abandonaram, senão não acabava. Para muitos não acaba, mas para outros acaba. Então Deus mostra que Ele é Deus desde que fundou o mundo e Ele continua sendo Deus. Mas o que fizeram? Sendo percebido mediamente as coisas criadas, de modo que eles são inescrutáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo não glorificou. Quando é que foi conhecido a Deus? Quando que o católico foi conhecido a Deus? Lá em Atos, na descida do Espírito Santo, no começo do livro de Atos. Ali. Lembra que quando o Senhor Jesus subiu, Ele morreu para todos? Quando o Espírito Santo desceu, Ele apossou de romano, cretense, grego, o povo da Capadócia, tudo estava ali esperando. Os romanos receberam o Espírito Santo, mas perdeu no meio do caminho. Perdeu. Não glorificou. Entendeu? Como Deus neles deram graças, antes nas suas espetaculações se desvaleceram, e o seu coração insensato se obscureceram. Então, um povo da escuridão que adora as imagens porque estão mortos espiritualmente. Mortos. Não chega a Deus, porque as imagens estão na frente. As imagens estão na frente. É como você quisesse entrar num lugar e tem uma barreira que não deixa você passar. Você fica do lado de cá, na escuridão, uma luz do outro lado e você fica na escuridão. Mas com que sorri e são alegres,
são povos que dão até o coração, meu irmão, meu amigo. Que o coração é letra 3. O coração do homem traz a Trindade, já traz a Trindade. O homem já traz a Trindade na concepção. E depois a Trindade no coração. E depois a Trindade, quando ele obedece os mandamentos do Senhor, limpa a mente. Limpou a mente. O coração já traz Trindade, a concepção Trindade. Aí o homem se torna de Deus. Mas o católico traz o coração bom. Coração bom. Mas a mente é escura. A mente é como se fosse a noite. Aí continua dizendo aqui. Dizendo-se sábios, tornaram-se nércios. Se dizendo sábio, tornaram-se estultos. Muitas Bíblias dizem nércios. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso Deus os entregou nas concupiscências de seus corações. Quem entregou eles à destruição? Deus. Deus entregou. Como que o profeta, sabendo que Deus já entregou esse povo, que esse povo já está condenado, o profeta vai falar com esse povo? Ele vai perder tempo. Por isso que você vê os evangélicos tentando esses povos. Vai tentar quem? Vai tentar quem? Os homens que têm união de homem com homem? Não. Quando Deus me deu os 10 mandamentos, em 2012, a minha rua tinha uns 10 desse povo. De um a um começaram a olhar para cima assim, começaram a andar, não saber para onde ir, sumiu tudo. Não ficou um na minha rua, limpou, trocou o povo, ficou só aquele povo normal. Mas aquele povo desse tipo de gente sumiu tudo. Porque não fica diante do servo do Senhor. Eu falei mal deles? Não, de maneira nenhuma. Falar mal de quem? Nem de quem eu não conheço, não é mesmo? Como é que eu vou falar com pessoas? Não, de maneira nenhuma. É o próprio Deus que trabalha comigo, vive comigo, habita, me limpa, me purifica, me dá vida, que não aceita isso. Então, quando nós somos separados para Deus, não precisa brigar com esse povo. É pessoas carnais que brigam com carnais. Não é mesmo? Que se portam assim, porque a carne deles pede isso. Como que o homem limpo vai brigar com esse povo? Falar com esse povo? Não fala nada com esse povo. Porque esse povo tem que viver essa vida assim. Mas é natural viver assim, é vontade deles. Viver assim, viver dessa maneira. Aí o Senhor continua dizendo aqui. Olha o que o Senhor continua dizendo aqui. A semelhança de mãe, nos seus corações. A imundícia para ser os seus corpos, desonrados entre si. O que é que eles fazem? Eles fazem toda a vida deles. Eles têm a vida deles. A vida suja deles é só com eles. Eles não vêm até onde está o povo de Deus. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Viria um jacaré lá do pântano morder um homem na cidade? É impossível. É impossível. Esse povo tem a vida deles lá. Como é que eles vão fazer mal para mim? Não. De maneira nenhuma, eles não vão fazer mal para mim. Se ele está vendo a minha vida limpa e ele está vivendo a vida suja, eles gostam da vida deles e eu gosto da minha vida. É assim que é a separação entre a luz e as trevas. Não é mesmo? A luz não se mistura com as trevas. Se eu estou na luz e esse povo nas trevas, por que eu irei sair daqui da luz para falar com eles? Não, de maneira nenhuma, eu vou caçar problema. De maneira nenhuma, esse povo já está separado de mim. Como eu falei,
Como é que os pastores chegou para lá por meio deles? Porque entrou no reino deles. Porque foi comer com porco. Foi comer no meio deles. Por isso que estão sendo machucados por eles. Por quê? Está no reino deles. Está na área deles. Os políticos que falam que são homofóbicos, essas coisas do mundo, está sendo assim porque está no meio deles. Se tivesse saído do meio deles e entrado no dia do Senhor, não tinha problema nenhum. Eles ficam com a vida deles destruída e o homem com a vida dele construída. Cada um, como diz no seu quadrado, não é mesmo? Aí continua dizendo aqui. E mudaram a glória do Deus incorruptível na semelhança de imagem. Você vê que coisa terrível, né? Que coisa terrível. Aqui continua dizendo, pois trocaram a verdade de Deus pela mentira. A adoração a imagem é mentira. É adoração a demônio. O homem que adora a imagem adora demônio. Porque por essas imagens é que saem sinais. Que coisa, né? Pois trocaram a verdade de Deus pela mentira. Adoraram-se, serviram a criatura antes ao Criador. O que eu te falei? Que ele coloca primeiro os deuses antes de chegar a Deus. Adora a criatura. O que é criatura? Coisa que o homem criou. Que coisa, né? E serviram a criatura antes que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os entregou às paixões infames, porém até as suas mulheres mudaram o uso natural, do que é contrário à natureza. Não sei nem eu explicar o que é isso. Você já sabe. Quem anda nesse meio sabe o que é. Semelhantemente também os varões, quer dizer, os homens, deixaram o uso natural da mulher e inflamaram em suas sensualidade uns para com os outros, varões, como varões cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a devida recompensa do seu erro. Está vendo como já está condenado esse povo? Está vendo? Sodomita não entra no céu. Não tem como sodomita entrar no céu. Esse povo aqui é o segundo os mortos. Porque na carta dos Romanos, que é a quinta carta do Apocalipse, diz, tem nome de que vive, mas estás morto. Esse povo aqui é um morto mesmo. Quando Pedro fala que os homens de Deus tinham que ser santos para na visitação do Senhor, esse povo aqui dá glória a Deus. Esse povo é um povo que foi perdido porque deixaram as coisas de Deus e seguiram a doutrina de homens e foi entrando até acabou tudo, deixou tudo de Deus e foram adorar imagens que eles receberam de Deus antes, lá no comecinho do livro do Atos, quando o Espírito Santo desceu, e perderam tudo. Mas o pastor está sendo atingido como? Porque ele está lá no meio deles. Ele está no meio. Se ele estivesse fora de lá, se ele não comesse desse povo, esse povo não tinha nada a ver com ele. Como não tem para mim. Esse povo aí para mim é povo acabado. É povo que só está esperando a hora do fogo descer para ser destruído. Esse povo não tem nada a ver com Deus. Mas por que nunca foi pregado assim, mostrando a verdade? Porque isso aqui dá morte. Aqui no Apocalipse 9, versículo 13 em diante, está
escrito sobre esse povo. Não aqui no 13, mas no decorrer aqui do capítulo. Eu vou ler para você o que é esse povo. Vamos ver. O sexto anjo tocou a sua trombeta, e ouvi, peraí, a trombeta não é um anjo que vem do céu, assim não é assim. A trombeta é essa aqui, é a boca. É Deus que desce num homem, dá ele poder, os mandamentos dele, fala, vai meu filho, salva o meu povo. É um homem de Deus. O sexto anjo tocou a sua trombeta e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Essa palavra ouro aqui se refere a 15 e 21 e 15 de novo, que está diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta, solta os 4 anjos que se acha preso junto do grande rio Eufrates. Quer dizer, o rio Eufrates é o rio espiritual que nasceu no paraíso. Quer dizer que os anjos estão seguros o espírito para que nada acontecesse na terra. Então aqui diz assim, e foram soltos 4 anjos que havia sido preparado para aquela hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Matar a terça parte dos homens? Sim, nós só somos 25%, que a terça parte mais os 25% dá 100%. Com tudo isso que você está vendo, nós só somos 25%. Agora, olha a multidão que tem nesse mundo, a multidão dos enganados, nós só somos 25%. O número dos exércitos dos cavaleiros era de 2 milárides, pois ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão. Os que sobre eles estavam montados tinham couraça de fogo e de jacinto, e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeça de leões, e de suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. Muito bem. Aqui o apóstolo João, na santidade que o Senhor trouxe, deu a ele, na limpeza de alma dele, de mente, coração e alma, que o sangue do Cordeiro, quando aceitamos o sangue do Cordeiro, nós somos limpos desde a mente, a alma inteira, corpo e alma e coração. E Deus revelou ao profeta João, porque viria um tempo em que toda a carne que não agrada a Deus será destruída. Toda a carne que não dá glória a Deus no sábado vai ser destruída. E ele continua dizendo aqui, por essas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saía das suas bocas, porque o poder dos cavalos estava nas suas bocas e nas suas caudas. Porquanto as suas caudas eram semelhantes à serpente, e tinha cabeças, e com elas causava danos Os outros homens, agora vem a hora aqui, ó, que eu falo das imagens. Agora vem a hora das imagens que você vê. Os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram
das obras das suas mãos, para deixar de adorar aos demônios e aos ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas fornicações, nem das suas prostituições, nem dos seus furtos. Está vendo que é um povo só? Os demônios. Católico é uma trindade de demônio que sela a mente católica para não obedecer às imagens. São os mesmos 300 denários que Satanás usava Judas para oferecer diante do Senhor Jesus. São as 3 cabanas que Satanás, na mente de Pedro, colocou diante do Senhor no monte, na glorificação. Que até na nossa glorificação Satanás usa a trindade de demônio, tenta usar contra nós. Católico é uma trindade de demônio que bloqueia a mente do católico para não enxergar o sangue de nosso Senhor Jesus. Mas nas reuniões deles, nas reuniões daqueles padres, tem pessoas que descem lágrima pelos olhos, chora. Sim, chora. Chora de dor, chora de sofrimento. Quando está rezando ali, lembra do filho que está sofrendo, lembra do marido que não está lá. Isso é tudo mulher. Mulher. Você vê ali 250 mulheres para ter um homem no meio. É mais ou menos 250 por um. Pode olhar para você, 250 mulheres e um homenzinho no meio. Cadê os homens? Ali é as mulheres que o Satanás sabe que as mulheres não glorificam a Deus se não for na santificação. Então Satanás usa as mulheres para ir lá correr uma lágrima nos olhos. Mas aquela lágrima é de dor. É de dor. Não é lágrima de alegria. Porque sai dali, encontra o marido bêbado, o filho nas drogas, tudo sendo destruído. E chega na casa, está cheio de imagem. Está cheio de demônio na casa. Aquela lágrimazinha que corre, aquilo ali é uma alegriazinha do coração, de momento. Não é alegria eterna. Não, não é isso. Porque não chega diante de Deus que a imagem não deixa. A imagem não deixa. Que católico quer dizer um povo cativo a demônios. Infelizmente, é assim. Infelizmente é assim. Porque se não fosse assim, se o católico aproximasse de Deus, não tem como servir a imagem e aproximar de Deus. Senão não precisava de eu estar aqui, não é mesmo? Por isso, o engano é terrível. O católico serve direto aos demônios. Direto aos demônios. É engano terrível demais. Mas Deus nos usou, Deus nos usa para revelar, nem que for no final, para revelar a esse povo por que está sendo destruído. Deus usa o homem de Deus, o justo, para revelar a esse povo por que a destruição deles, não é mesmo? Aqui você viu que os demônios e as imagens de mão de homem são a mesma coisa. O profeta até revela que tem boca e não fala, tem pé e não anda. É as imagens que os homens servem. Meu amigo, eu nasci espiritualmente da Igreja Universal do Reino de Deus, há muitos anos atrás. Até mesmo outro século, muitos anos atrás. E a Universal foi minha mãe espiritual. Mas eu tenho a minha mãe carnal, que eu nasci dela, que serve essas imagens que está aqui. Minha mãe, que eu nasci dela, serve essas imagens. Não se converteu ao Senhor. Há poucos dias atrás, o demônio derrubou ela da cama e ela sentiu um infarto. Hoje ela anda na cadeira de roda
e não fala. Eu fui lá, expulsei aquele demônio dela que queria matar ela. Mandei aquele demônio para o inferno. Ela está livre hoje. Mas não se converteu. Não se converteu. Ela vai se converter o dia que o Senhor autorizar chegar uma pessoa até nela, ela vai falar. E ela vai pedir para ser batizada. Enquanto isso, ela está vendo aquelas imagens ali. Ela só não pode curvar mais diante delas, né? Não pode curvar mais porque está na cadeira de roda. Ela não pode mais curvar diante delas. Mas aqueles demônios estão ali, acompanhando ela. Enquanto não vier do céu algo novo, para entrar na mente e limpar, só por ela ver a minha vida, ela não se converte. Não se converte porque o coração é de pedra. E nessa época não tem renovo ainda. Não é tempo ainda de renovo. O que se você vê os pastoreios fazendo por aí, é sinais da letra C que o inimigo está fazendo. Então, antes ela na cadeira de roda, sem curvar diante das imagens, do que ela caminhando e curvando diante das imagens. Porque é duas mães, a mãe espiritual e a mãe carnal. Porque a minha mãe espiritual foi cortada, que a Universal foi cortada em 2011, a minha mãe carnal, o inimigo foi lá e paralisou ela também. Não é terrível? Não é terrível? Pois é, pois isso aconteceu. Então vamos orar. Vamos orar, pedir misericórdia, porque a minha boca pede misericórdia. Essa noite eu já orei 4 vezes durante a madrugada, pedindo a Deus misericórdia. Porque a ira do Senhor vai ser muito grande sobre essas coisas. Essa terra vai se lamber no fogo. Essa terra vai se arder no fogo por causa dessas coisas. Vamos orar. Glorioso Deus e Pai, eu peço a Tua santa misericórdia sobre a vida de todos aqui na terra, meu Pai. Tem muita pessoa enganada, meu Deus. Tem pessoas nessa terra que vive porque vê os outros viver. Oh, meu Pai, o ódio é muito grande. A mistura, meu Pai, é terrível. Os homens se misturaram, meu Deus. Os homens, meu Senhor, estão andando desfigurados, os seus rostos. Desfigurado, não machucado por alguém bateu, não. É homem sem afeição, os rostos pálidos. O homem não tem mais aquela força. O homem não tem mais aquele caminhar como um soldado, a cabeça erguida. O homem, meu Pai, se aceita, tudo que vem, o homem aceita. Tudo que vem nessa terra, o homem se adapta. Oh, meu Pai, em 2011 houve aquela mudança. O homem adaptou tudo. E teu povo acompanhou. O seu santo povo, meu Pai, que dava glórias ao Senhor, mesmo na carne, os domingos, no dia errado, que não era o dia de dar glória, o Senhor deixou que fosse, o Senhor acompanhou, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor colocou o sábado no final das profecias para que o homem entrasse no sábado e santificasse o teu povo. E isso não aconteceu, o homem acompanhou, o mundo acompanhou, e lá no Apocalipse 13 está escrito que os 2 homens, o da terra e o do mar, da terra nós sabemos que são natural, e o do mar é sobrenatural, porque é o homem que vem de Abraão, que é do mar de Abraão que o Senhor deu, o homem da libertação. Está escrito que os 2 têm a mesma função. Oh, meu Senhor, então levando para a claridade
os dois são mortos. Se os dois líderes maiorais são mortos, um exército onde os dois capitões são mortos, então todo o exército é morto. Pode contar como morto porque não tem direção. Um exército de homens onde os dois maiores cabeças são mortos, os outros não sabem o que fazer. É assim que encontra o teu povo. Não sabe tomar decisão, meu Pai. E no meio dos mortos, tudo é mortos. Meu Deus, tem misericórdia do teu povo. Tem misericórdia desses que clamam pelo teu santo nome. Tem misericórdia desses que abandonaram tudo, meu Pai, e andaram com o Senhor. Tem misericórdia dos que chegaram cansados, porque o teu corpo chegou cansado lá no poço de Siquém, aonde aquela mulher não deu de beber o Senhor. É isso que está acontecendo. O inimigo pegou o corpo cansado e está fazendo sinais. Eu te peço misericórdia em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Pois é, amigo, nós precisamos nos santificar. Aonde você estiver, para tudo. Como hoje é sábado, hoje eu estou na minha folga fazendo para você, porque hoje é o dia que Deus trabalha. Hoje é o dia que Ele limpa os olhos do cego. Eu estou fazendo para você, porque Deus me pediu. E aqui é a maior alegria minha, em estar no meu dia de descanso aqui, fazendo para você tudo o que o Senhor me pediu. Amém? E graças a Deus.